Com a finalidade de assegurar sua sobrevivência, as empresas familiares migram para o conceito de família empresária, ou seja, uma administração profissionalizada, e estarão condenadas ao fracasso as empresas que permanecerem na contramão das práticas modernas de gestão. As empresas familiares são de extrema importância para a economia do país, porque representam 98% dos negócios, segundo dados do IBGE de 2011. Em contrapartida, o índice de mortalidade dessas empresas é preocupante. De cada 100 empresas familiares no Brasil, 30 sobrevivem à segunda geração e apenas 5 chegam à terceira. Isto evidencia a necessidade de as organizações se profissionalizarem para a perpetuação do negócio. As empresas familiares de grande representatividade em qualquer economia também estão sujeitas às transformações na atual dinâmica dos negócios, ou seja, são sensíveis cada vez mais ao processo de globalização e internacionalização a que passam as organizações. O processo de profissionalização apoia as mudanças e trata de uma das questões mais relevantes quando se trata de empresa familiar: a sucessão. Essa questão é uma das responsáveis pela mortalidade dessas empresas. A organização, a formalização e a estruturação de mecanismos de governança corporativa que sejam capazes de conduzir os conflitos naturais e específicos das empresas familiares durante seu processo de profissionalização se tornam fundamentais para que as organizações dessa tipificação possam garantir a continuidade dos negócios. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com você a respeito de reestruturação e recuperação de empresas. Quem vai conversar conosco neste assunto importantíssimo é também um advogado importante, o doutor Marcelo Caborim. Nós o convidamos porque ele é expert no assunto e você vai entender bem as perspectivas, não é, desse tema que é importante e você tem que conhecer. O doutor Marcelo Caborim é formado pela Universidade São Judas Tadeu, formado também pela Pontifícia Universidade Católica PUC em Contabilidade, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Administração de Negócios em Gestão Empresarial. É graduado em Contabilidade pela Universidade São Judas Tadeu, professor de MBA, mestre em Administração de Negócios na área de Finanças e Controladoria nas Faculdades Oswaldo Cruz, também na área de Controladoria e Finanças. Professor universitário na Anhembi, Morumbi, professor de pós-graduação no SENAC. Bem, o currículo deste eminente advogado e professor é mais avantajado, mas nós reduzimos para aproveitarmos a cultura jurídica desse advogado e mostrar a você aquilo que, afinal de contas, nós temos de precioso na profissionalização de empresas familiares, por exemplo, que é a primeira pergunta que eu vou fazer aí. Mas antes, porém, quero cumprimentá-lo. Como vai? Bem, doutor? Muito obrigado, doutor Laércio. Já nos conhecemos há um bom tempo e é um prazer imenso estar aqui no seu programa. E espero contribuir aí com os nossos telespectadores a esse tema tão intenso que é recuperação judicial e profissionalização de empresas. Eu que estou muito contente em tê-lo aqui, porque me lembro
da nossa convivência acadêmica, Claro. lá em 1998. Exatamente. E eu tenho como uma das pessoas importantes dentro do sistema jurídico brasileiro. E é isto que vale. O aluno vai à faculdade, vai aprender, mas não aprende muito na faculdade. Só verdade. começa a sua vida de aprendizado após receber o seu certificado de conclusão do curso, Com certeza, não é verdade? com certeza. E aí, então, ele aflora para o mundo jurídico com a sua capacidade e competência. Com certeza. Não é isso, doutor? É isso mesmo. E eu fico certíssimo. muito contente porque eu conheço e sei da sua capacidade e competência. Muito obrigado, agradeço bastante. Já vou fazer uma pergunta. Por favor. Não é? Doutor Marcelo, como se faz uma profissionalização bem-sucedida? Bom, doutor, esse é um tema muito interessante que quando nós temos que olhar de dois aspectos. O primeiro aspecto é quando nós olhamos no eixo Rio-São Paulo, aonde existem as multinacionais, aonde existem as grandes empresas, empresas já muito bem estruturadas. Este é um mundo. E nós temos que olhar o Brasil fora um pouco desse ambiente do eixo Rio-São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos norte, sul, leste e oeste, centro-oeste, tirando de novo o eixo Rio-São Paulo, 90% das empresas são familiares. Se nós olharmos o centro-oeste, você tem grandes grupos extremamente familiares. Se nós olharmos no norte, a mesma coisa, nordeste, sul e centro-oeste também. Então, qual é o grande ponto? Estas empresas, com o passar do tempo, o Brasil de ontem não é mais o Brasil de hoje. Isso é fato. E um grande impulsionador deste Brasil de ontem e hoje, na minha concepção, chama-se fisco. Por que isso? O fisco, ano a ano, ele vem se aprimorando. E ele vem permitindo que as empresas sejam formais. É muito diferente quando você tinha um Brasil anterior, onde você tinha uma informalidade muito maior e que hoje, com o avanço da tecnologia, essa informalidade ela ficou muito mais difícil. Então, hoje, vários estados, nós temos o chamado CPF na nota. Que isso não tem como você ter muitas informalidades, porque todos os informes que a companhia, informes fiscais que a companhia manda, não é mais no livro. Hoje são todos eletrônicos. Claro. E o que acontece com isto? O mercado torna-se mais competitivo. Você não consegue mais trabalhar numa informalidade e o seu concorrente na formalidade. Agora trabalhamos em competições iguais. E o que acontece nesse momento com a companhia? Ela tem uma cultura de viver um Brasil de ontem. E essa cultura não existe mais. Então, muitas vezes, o dono, que já tem uma empresa de 50, 60 anos, 40 anos, ele não sabe trabalhar na concorrência e não sabe trabalhar na formalidade. É aí onde existe uma profissionalização. O que seria essa profissionalização? Um modelo de gestão mais aprimorado. Então, o fisco cada vez mais vem impulsionando para que as empresas tornem-se mais competitivas e uma concorrência mais leal. E aí é onde tem que existir a profissionalização dessas empresas, porque o modelo de gestão ele tem que ser muito diferente. Certo. Em que empresas que se adaptam, né? Esse é um ponto interessante. Pode ser numa empresa que é um botequim ou pode ser numa empresa de 100 milhões. A experiência diz que a partir de 50 milhões por ano, você já tem que começar a repensar o seu negócio. Se você não repensar o seu negócio, a sua vida vai ficar muito difícil. E é isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Hoje em dia eu tenho até uma experiência nesse sentido. Claro. Não é? As empresas sofrem um pouquinho, porque principalmente as microempresas. Bastante. Né? As microempresas, que são elas quem sustentam o Brasil. Sempre. Não é verdade? 80% dos empregos são gerados na pequena e na média empresa. E quando a microempresa ela vai acrescentar aqui, entre aspas, de mal a pior, porque ela não tem o seu faturamento adequado, ela fatalmente vai sucumbir. Claro. E sucumbindo as pequenas e médias empresas, na minha visão, doutor Marcelo, isso prejudica o quê? Prejudica o país. Sem porque dúvida.
80%, não é? O país vive de 80% dessas microempresas. Não há dúvida. Inclusive, é uma pesquisa recente do Sebrae que 70% das empresas, elas morrem em 2 anos. E o mais interessante é que elas morrem por falta de gestão. Porque o que acontece na pequena e na microempresa? A grande empresa nasceu assim também. Ela nasce de um empreendedor visionário, Sim. que enxerga um mercado. Só que este empreendedor, ele não é um bom administrador. Porque quando você é empreendedor, é um modelo. Sim, claro. Quando você começa a administrar com uma visão de administrador, você precisa ter determinadas habilidades que, de repente, o empreendedor não tem. É aí onde ele se perde nesse metade do caminho. Então, ele precisa entender de contabilidade, de financeiro, de estoque, de produção, de marketing e não somente de venda. Yeah. Que normalmente o empreendedor ele conhece muito da área comercial. Quando você fala de outras áreas, ele não tem muita habilidade. Certo. E aí é onde ele se perde. Então, você, doutor Marcelo, no início falou sobre família. Sim. Quer dizer, você colocou as empresas familiares. Você pode especificar isso para o telespectador, por favor? Claro. O que é... Vamos sair fora do eixo Rio-São Paulo. Vamos olhar o Brasil como um todo. Sim. E, aliás, a partir do momento que eu comecei a atender clientes fora do eixo Rio-São Paulo, eu comecei a perceber como o Brasil é grande. Mas ele é muito extenso, muito grande e ele é muito díspare. Culturas completamente diferentes e modelos de empresas bem diferentes. O que é a empresa familiar? É aquela empresa de dono, e a gente pode citar algumas, que são todas conhecidas. Grupo Silvio Santos é uma empresa de dono. Pão de Açúcar era uma empresa de dono. Perfeito. Né? Hipermarcas era uma empresa de dono. Arisco era uma empresa de dono. Ricardo Eletro é uma empresa de dono. Magazine Luiza uma empresa de dono. Apesar dela ter capital aberto, mas o controle é em cima da sua proprietária. Claro. Então, a empresa de dono, ela é justamente fundada pelo seu patriarca, Claro. que enxergou um Brasil lá fora, lá atrás, e cresceu com o crescimento do Brasil, e ele traz a família para junto da empresa. Então, a empresa familiar, ela nada mais é do que a extensão da casa dele. Os problemas da casa dele, ele traz para a empresa. Então, a mulher normalmente é o financeiro, ele trabalha na área comercial ou de produção, os filhos ajudam ali, e isso é uma empresa familiar. E dessa empresa familiar ele vai crescendo. E ele cresce e ele faz um faturamento de 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, com aquele mesmo modelo de gestão de empresa familiar. Ou até mais, né? Ou até mais, ou até bilhão. Né? O principal ponto é que ele precisa se reinventar. O Brasil de ontem não é mais o Brasil de hoje. E a criatividade, talvez, para conquistar a inovação. O mercado mais competitivo. Mas né? é a criatividade. Sem dúvida. Ele precisa se reinventar na sua criatividade, com certeza. Porque a concentração da sociedade, do povo, então, enfim, ela está esperando alguma coisa de novo. Sim. Não é? Sim. E a criatividade, ela me parece que ela é essencial Bastante. para o proprietário da empresa. Muito bem. Agora, seguindo esse ritmo, como preparar o sucessor para assumir cargos da empresa? Primordial alguns detalhes, e aí a dica que eu fico para o meu amigo telespectador que está nos assistindo. Se você quer preparar o seu filho como sucessor... É um problema, eu não vou cortar seu raciocínio, não, mas eu sei que o telespectador está acompanhando a nossa conversa e ele também tem as suas dúvidas, porque a experiência nos mostra que quando um grande empresário falece ou passa as responsabilidades para os seus filhos, alguma coisa de ruim está acontecendo. Claro. Será que você pode abordar esse ponto também? Claro, sem dúvida. Então, como fazer uma sucessão bem feita? Esse é o grande X da questão. Primeiro passo, além da formação acadêmica, não existe mais no Brasil aquele filho que segue os passos do pai. Por exemplo, o pai, se nós olharmos as empresas
cinquentenárias no Brasil, o pai era caminhoneiro e construiu uma grande transportadora. O pai era vendedor. Eu dou um exemplo clássico. Eu estou lá em Goiás, eu tenho um escritório em Goiás, e lá é o berço da Friboi. E os meus clientes, que são cinquentenários, eles tiveram a oportunidade de comentar que eles vendiam, lá em Goiás eles chamam de seco e molhado. Sim. Né? Que eles, é o cultural lá. É o cultural. É o cultural seco, que eles chamam seco e molhado. Secos e molhados. Secos e molhados. Eles vendiam em Brasília, com o pai do Júnior da Friboi. Então, essa história que o pai, ele era praticamente um empreendedor, mas ele não tinha um nível cultural, não tinha faculdade, não tinha nada disso. E a primeira dica é, não se espelhe no seu filho. Não faça isso. Seu filho tem que estudar, tem que se formar academicamente. Ele tem que fazer a graduação, ele tem que fazer o pós-graduação, ele tem que estudar no exterior, com essa possibilidade. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ele precisa ter chefe. Primordial ele ter chefe. Ele não pode ser rotulado na empresa como filho do dono. Ele tem que ter um cargo. Então, ele é chefe da manutenção, ele é chefe do escritório, ele é diretor, ele tem que ter chefes e ele tem que construir a sua carreira. Então, uma boa formação acadêmica, ter uma experiência fora da empresa de um chefe é muito importante, trabalhar num outro grupo é muito importante e ter cargo na companhia. Então, se nós atrelarmos essas três situações, que praticamente nós estamos falando de disciplina, Sim. ter cargo, ter chefe é ter disciplina. Se ele conseguir atrelar tudo isso e não vestir somente o chapéu de filho do dono, a chance é muito maior. Mas isso, para que isso aconteça, essa profissionalização bem-sucedida, o pai precisa querer. O pai precisa entender que isso tem que acontecer. Porque se o pai não enxergar, achar que o filho já tem que ser presidente, é muito difícil. Bem, doutor Marcelo, então quer dizer que a verdade é esta, ou seja, a empresa ela tem que ter uma estruturação no sentido de que os filhos devem seguir os passos dos pais, não é? E começar do começo, Sem dúvida. do início, ou seja, do cargo mais baixo que a empresa tenha. Primordial que isso aconteça. Faxineiro, por exemplo. Sem dúvida, cargo de faxineiro. Não desprestigiando esta nobre profissão. Mas é uma profissão digna também. Bastante. Não é? Senão quem é que então vai, ele tem que entender, vai limpar a empresa, né? Ele tem que Claro. entender que o pai o colocou na profissão de faxineiro, Claro. porque o faxineiro é necessário Bastante. numa empresa. E ele consegue entender a empresa como um todo. É muito importante que a cultura da empresa já seja colocada no seu sucessor desde o seu início. Certo. Porque senão ele começa em cargos mais operacionais, vamos chamar assim, e aí com o passar do tempo e com o talento dele, ele vai crescendo dentro da companhia. Isso é fundamental. E o fundador precisa entender isso. Porque se o fundador começar a protegê-lo, a empresa não o respeita. E vai achar sempre que ele será filho do dono. Aí você não consegue fazer uma sucessão bem feita. Você tem algum exemplo desse sentido? Nossa, tem vários. Olha, sucessões bem-sucedidas. Banco Itaú, muito bem-sucedida. Bradesco, Gerdau, que inclusive saiu pela mídia, que existiam dois grandes executivos para assumirem o posto. Um era o filho do fundador e o outro era o sobrinho. E aí, dentro de um processo seletivo extremamente austero, optou-se por ser presidente o filho do Gerdau. E o sobrinho, pelo que eu leio pela mídia, ficou sendo vice-presidente. Que hoje, muito bem, uma empresa muito grande, muito sólida, muito bem feita. Você tem o Grupo Pão de Açúcar. E ela não perdeu a produtividade? Jamais. Continua muito bem, capital aberto, familiar também. Apesar de ser capital aberto, ela é familiar. Você tem o Grupo Pão de Açúcar, que na verdade o Grupo Pão de Açúcar, o único sucessor foi o Abílio. Os filhos não tiveram o perfil, pelo que estamos vendo pela mídia, em ser o sucessor do Abílio. Então existem situações de profissionalizações que foram bem-sucedidas com os sucessores familiares e outras que optou-se pelos sucessores não terem o perfil.
mas que são empresas também muito bem-sucedidas. Mas você coloca... Magazine Luiza também é uma grande... Mas você coloca grande aí case. o Abílio, Diniz, eles começaram uma... Empresa familiar. Uma padaria aqui na Brigadeiro Luiz Antônio. Bastante, Na bastante. esquina, uma padaria que foi alvo assim, de muita alegria para aqueles Claro. que consumiam Claro. os alimentos lá. Claro. E eles eram bastante severos no sentido de produção, de uma boa produção e de um bom atendimento. Claro, né? sem dúvida. Muito bem. Agora eu vou aqui. E em que momento uma profissionalização pode não ter sucesso? Bom, nós falamos de uma que tem sucesso. Claro. E outra, e a que não tem sucesso. Qual é o momento? É muito interessante, tem uma pesquisa que eu estava lendo da Universidade de Stanford. E essa pesquisa ela dizia o seguinte: de 0 a 10, quais eram as empresas que na sua primeira profissionalização tiveram sucesso? Por incrível que pareça, nesta pesquisa, de 1 a 10, 9 têm sucessos. Nossa. Na primeira profissionalização. E isso eu trago também para os meus clientes, que eu vejo hoje na minha carteira de clientes, que é os clientes que eu atendo, que são fatores interessantes. Em que momento ela não dá certo? A partir do momento que o fundador, ele entende que ele já não consegue segurar mais a companhia sozinho. Ela ficou grande, ele já não consegue entender o modelo de gestão, ele precisa ter outras habilidades que quando era uma empresa menor, ele tinha. E agora ele está muito grande. Pela própria evolução. Do negócio. O negócio cresceu, o Brasil cresceu, e ele falou, olha, essa empresa, eu comecei ela do zero e hoje ela fatura 100 milhões por ano. Para São Paulo, 100 milhões por ano não é uma grande empresa. Para o Centro-Oeste é uma grande empresa. Para o Nordeste é uma grande empresa. E outros estados é uma empresa representativa. E o que acontece? Nesta primeira profissionalização, normalmente, ele contrata um superintendente ou um diretor-geral fora da cultura daquela companhia de dono. Então, é um profissional que ele tem uma cabeça, por exemplo, de uma empresa multinacional. É um alienígena que vai dar certo. Né? Exatamente. A multinacional ela é muito bem sucedida, mas ela tem um modelo de gestão certo. Já muito bem estruturado. Então, ele contrata um profissional, seja ele presidente, superintendente ou diretor-geral, aonde este profissional assume a empresa familiar, só que ele vem com cultura de multinacional. Muito bem. Doutor Marcelo, eu vou pedir licença para chamar um pequeno intervalo, mas nós vamos continuar com esse mesmo tema, o desenvolvimento desse mesmo tema, nessa pergunta, no segundo bloco. Okay. Tá bem? Muito obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Na década de 70, jogamos futebol na Várzea Paulista. Talvez 2 ou 3 partidas. Lembro que sua presença em campo era motivo de alegria, contagiando a turma pela consignação de um momento feliz. Nestas vezes falamos pouco, quase nada, e somente sobre as jogadas boas ou ruins, mas o suficiente para que minha consciência registrasse no meu templo interior ter conhecido pessoalmente um ser humano digno, honrado e nobre, que se transformou no mais conceituado cantor do Brasil, quiçá do planeta. O sábio filósofo Aristóteles, 384-382 a.C., dizia: a função de um citarista é tocar cítara, e a de um bom citarista é tocá-la bem. Aproveito a reflexão para afirmar: você, Jair Rodrigues, amado pelo povo e seus fãs, consoante a consistência de um profissional versátil e talentoso, merece a exaltação da função de cantar e, no decurso de seu tempo, cantar bem. Você viverá eternamente em nossos corações. Seu fã, Laércio Laurelli. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela.
Ao retornarmos, eu peço ao caríssimo doutor Marcelo Camorim que continue a sua exposição brilhante, aliás, sobre o problema da profissionalização no sentido do insucesso. Claro. Então, nós temos os casos de insucesso numa profissionalização de companhia. Então, a cultura da companhia, da empresa familiar, ela é algo que deve ser respeitada. Quando nós estamos falando de profissionalização, nós não estamos falando da profissionalização da Unilever, não estamos falando da Nestlé, estamos falando daquela empresa que nasceu de um grande empreendedor e ela cresceu com o Brasil, só que agora ela precisa se reinventar. Este é o ponto principal da profissionalização, que nós estamos falando de 90%, inclusive o telespectador que deve ter a sua empresa, 90% das empresas brasileiras são essas. É a empresa de dono. Uhum. Então, o que fazer naquele momento que você percebe que a tua empresa cresceu muito e você precisa se profissionalizar? Primeiro passo, para que você não tenha um insucesso, se você não tem sucessores familiares e você não os preparou, busque um profissional do mercado, mas que ele tenha valores iguais aos da sua companhia. Não adianta você buscar um profissional que ele já tenha uma cultura de uma empresa já muito profissional, seja ela multinacional, seja uma empresa já bastante estruturada, para que você traga para dentro da sua companhia. Inúmeros casos, eu vejo isso na prática, todos os dias, casos de insucesso. Então, existem situações até, obviamente eu não vou mencionar o cliente, mas eu já tive situações de clientes que eles entraram num nível de estresse tão grande com o profissional que o profissional não demorou 3 meses na companhia. Nossa. Porque a primeira profissionalização é muito complicada. Porque você tem, de um lado, o dono que construiu aquilo 40 anos que não quer largar. Porque ele acha que se ele largar e quebrar a empresa, ele fica com o abacaxi na mão. Claro. E do outro lado, o profissional que ele quer fazer um trabalho e aí o dono não tem tanta confiança nele. Então, existe um trabalho deste profissional de bastante catequização. Ele precisa aprender a catequizar o fundador para que se ganhe confiança. A partir do momento que você ganha confiança, você faz o seu trabalho. Se você trouxer uma cultura diferente, o teu caso de sucesso vai ser muito grande. É a cultura diferente que ele leva a uma empresa cujo dono, como você disse muito bem, já está um pouco cansado, talvez até, não é? E não se anima, Claro. a progredir, a postular na sua progressão alguma coisa de novo. Claro. Aí ele chama um terceiro para tomar assento Sem dúvida. nas atividades dele. Sem dúvida. Não é isso? Bastante. Bastante. Agora, por exemplo... Um ponto interessante, só fazendo um parênteses, se o senhor me permite. Não, você aqui é o Muito o obrigado. astro principal. Muito obrigado. Quando nós estamos falando de empresa, e o meu telespectador deve estar imaginando, né, o nosso telespectador, nós estamos falando de uma indústria, estamos falando de uma rede varejista, estamos falando de uma empresa grande de serviços, muito pelo contrário. Nós estamos falando de grandes escritórios de advocacia. Ah, sim, claro. Nós estamos falando de Pinheiro Neto, que é uma grande banca em São Paulo, aproximadamente 500, 600 advogados, que se escuta dizer. Nós temos Machado Meyer, que é uma grande banca em São Paulo. Nós temos Felsber Advogados, nós temos Lila Huck Malheiros, que são bancas que, na verdade, escritórios de advocacia e empresas, que têm conselhos de administração, conselhos consultivos e precisam de boas práticas de gestão também. Então, não só a indústria precisa, o escritório de advocacia também precisa. E esses escritórios têm as suas especialidades também. Sem dúvida. Porque promovem contratos. Sem não é? dúvida, negócios, honorários. Claro. Existem muitos escritórios, eu já tive a oportunidade de encontrar em algumas mesas, escritórios de fusões e aquisições. Né? Quando existe uma compra e venda de uma empresa, precisa ter um escritório de advocacia, que eu já encontrei em algumas mesas, Pinheiro Neto, Machado Meyer, Felsber Advogados, aonde eles são contratados para justamente discutir os termos contratuais da compra e venda da companhia. E isso envolve
honorários bastante convidativos. Sim, claro. E a empresa, que é o escritório de advocacia, precisa saber administrar e controlar muito bem isso. Um bom trabalho, um bom serviço, Claro. uma boa prestação de serviço, ela fatalmente ela tem como consequência bons honorários. Com certeza. É lógico, porque é um bom profissional. Não há dúvida Não é? disso. O não há profissional dúvida é disso. excelente. É isso mesmo. Muito bem, então vamos dar sequência aqui às perguntas da produção. Quais as dicas para iniciarmos uma profissionalização e em que momento devemos fazer? Boa pergunta. Se a sua empresa está acima de 50, 60 milhões de faturamento por ano, comece a pensar nisso. Abaixo disso, ainda é cedo. Abaixo de 50, 60 milhões por ano, ainda dá para você administrar. Você vai bem sozinho. Que coisa, né? A experiência diz isso, até 50, 60 milhões, você, dono, administra muito bem, obrigado. Tranquilo. A partir de 60 milhões de faturamento por ano, comece a pensar na profissionalização da sua companhia. Porque você já começa a ficar um pouco visível frente ao mercado. Então o mercado começa a te enxergar e aí a concorrência começa a te combater. E a partir daí, gente maior que você começa a ter combate. E se você não estiver preparado para aquele combate, dificilmente vão barrar o seu crescimento. Quer dizer que isso você já fala como experiência, né? Sem dúvida, no dia a dia. A partir do momento que você cresce, Claro. você tem olhos Sim. voltados ao seu crescimento para combater, não é? Ou então torná-lo um pouco mais menos avançado. Sim. É isto? Bastante, é isso mesmo. Mas que coisa. Mas que. Isso acontece e é muito difícil o empresário e o empreendedor dizer assim, nossa, eu quero ficar uma empresa de 50 milhões até o final da minha vida. Não existe. O Brasil não é mais um Brasil fechado. Se você pensar assim, você vai ser engolido. Literalmente. O Brasil está muito diferente. Eu vou fazer uma pergunta para você favor. agora, meu querido Marcelo. Por favor. Eu estive recentemente nos Estados Unidos e fui visitar a Disney, que levei meus netos lá. Bom passeio. Bom passeio. Bom passeio. Excelente passeio. Excelente passeio. Para a gente, para o adulto, é maravilhoso. Basta Para as o- crianças, não nem há tanto. dúvida, com Mas para os certeza. adultos, Com certeza. maravilhoso. Então eu pude perceber, e felizmente nós estamos conversando aqui sobre esse tema, eu pude perceber a perfeição dos atos praticados pela administração da empresa. Porque é uma empresa. Bastante. É uma empresa. E é uma empresa que deu certo. É. Por exemplo, você ingressa no parque. Você já tem alguém te olhando, alguém te vigiando, não é? Para ver se você naturalmente cumpre Claro. com as regras da estrutura daquela empresa. Muito bem. Mas você você diz, bom, eu quero alugar uma cadeira elétrica, né, para você passear no parque. Imediatamente você tem à disposição um contrato assinado na hora, não é claro que você paga por isso, Claro. mas uma quantia ínfima, e você tem tudo organizado, organizado. Aqueles artistas que se movem durante a apresentação na parada, não é? Cada movimento deles já é selecionado anteriormente e eles ensaiam sempre. Bem, eu coloquei isso da minha forma. Eu queria que você colocasse e desse uma ênfase um pouquinho maior que a minha a respeito, por exemplo, de uma empresa como essa que é a Disneylândia, ou seja, a Disney World. Não é? Claro. Nós ainda estamos caminhando. Né? Para responder a pergunta, nós precisamos voltar um pouquinho. O Brasil abriu suas porteiras em 1990, no governo Collor. Na minha ótica, o governo Collor fez algumas coisas boas e algumas coisas ruins. E na minha concepção, uma atitude de gestão boa, que eu achei, foi quebrar as porteiras do Brasil.
Senão, até hoje, nós estaremos de Opala, Del Rey, Corcel 2. Eu concordo com você. Né? Então, eu concordo. Neste momento, poucos dizem, e com certeza o telespectador talvez esteja lá não concordando conosco, mas a verdade é que hoje nós andamos nos carros melhores porque o Collor de Mello abriu suas porteiras. E também a estabilidade da moeda, em 1994, no governo Fernando Henrique Cardoso, que era então o ministro da Fazenda. 1 por 1, né? Opa, 1 por 1, exatamente. Então, a partir daí, começou-se um novo Brasil. E o processo democrático, tanto quanto o processo empresarial, ele não é um processo muito rápido, né? Então, você tem aí a abertura do mercado, você tem uma estabilização econômica, porque antes nós trabalhávamos, na época do governo Sarney, nós falávamos de inflação de 80 ao mês, que com certeza poucas pessoas hoje conhecem uma inflação de 80% ao mês. Então, a estabilização da economia, atrelado a um Brasil mais aberto e a austeridade do fisco com a informalidade, pouco a pouco o Brasil vem melhorando. Diferentemente dos Estados Unidos. Estados Unidos é um país aberto desde quando se conhece que Estados Unidos é um país, até agora, que eles mandaram os ingleses embora de lá. Então, o americano, ele tem uma visão empresarial muito diferente da nossa. E ele tem uma maturidade corporativa infinitamente maior. Se nós olharmos de novo a história, em 1910, quando os Matarazzos trouxeram para cá margarina e outros produtos, os Estados Unidos já era um país competitivo. Então, quando nós estávamos em 1910 ainda fazendo isso, lá nos Estados Unidos isso já era um produto altamente competitivo. Então, nós estamos evoluindo na maturidade empresarial e que estamos caminhando, na minha condição otimista, eu acredito que nós estamos caminhando bem. Sim, mas o que eu quero dizer, doutor Marcelo, é o que eu senti, o que eu reparei nessa minha experiência na Disney, por exemplo, os ônibus que levam as pessoas até os parques, não é? Eles chegam na hora certa, eles saem na hora certa. Por exemplo, existe lá nos ônibus um aparelho que faz com que você possa colocar o seu carrinho eletrônico dentro deles e o próprio motorista é quem toma conta disto, com muita alegria, com muita satisfação, em respeito ao idoso. Claro. Há um respeito enorme ao ser humano. Sem dúvida. Tanto é que lá eles empregam pessoas idosas, nos supermercados, nas lojas, não é? E o próprio governo também nas suas autarquias. Claro. Não é? Desculpe eu ter que te interromper, mas você pode prosseguir agora. Imagina. Também me falando sobre isso. Mas é interessante, a cultura do americano é muito diferente da nossa. A cultura empresarial e os valores, eles são, não que sejam melhores ou piores, não quer dizer isso. É que o amadurecimento da sociedade, ela é maior do que a nossa ainda. Nós estamos evoluindo. De novo, nós temos um país aberto a partir de 1990, uma estabilidade econômica desde o plano real. Né? Nós tiramos um presidente em 1992. Então, o Brasil está aprendendo com a democracia. E atrelado à democracia, vem a competição, vem outros atributos de gestão que as empresas começam a se profissionalizar para chegar nesse nível. Porque os Estados Unidos, e especificamente a Disney World, ela chegou neste nível de excelência de serviço porque começou há muito tempo atrás. Num país aberto, numa cultura competitiva, numa cultura capitalista, bastante capitalista, que valoriza as pessoas bem-sucedidas. Os Estados Unidos valoriza isso. E nós estamos caminhando ainda neste momento. E você acha que nós vamos chegar lá? Mas eu não tenho dúvida disso. Que bom, que eu bom. sou um otimista Puxa, que bom. Com relação ao Brasil. Que bom. Olha aí, telespectador, olha que palavras maravilhosas que o doutor Marcelo Camorim está levando para você, telespectador. Nós vamos chegar pelo menos... Nessa excelência. Nessa não excelência. Olha aí que coisa linda. Não há linda. dúvida disso. O Brasil é uma potência. Porque o Brasil é um país maravilhoso. As pessoas, o ser humano brasileiro é maravilhoso também. Claro, e ele tem uma potência econômica gigante. E as riquezas que nós temos aqui. Muito grande, muito. Quando nós saímos, essa é uma experiência minha mesmo, a minha carreira toda ela foi voltada a multinacionais em São Paulo e Rio de Janeiro. Quando eu comecei a trabalhar na profissionalização e recuperação de empresas, eu comecei a viajar ao Brasil.
E eu vi coisas muito interessantes. Se você vai de Goiás, de Goiânia a Rondonópolis, você enxerga dezenas de plantações de algodão. Nossa. Muito interessante, que no mundo corporativo do eixo Rio-São Paulo, talvez eu não conhecia. Então você vê a potência do agronegócio que existe nesse país, que vem pagando a balança comercial há muitos anos. Então o agronegócio do país é gigante. Existem empresas fora do eixo Rio-São Paulo que são empresas de bilhão, que são fazendas extremamente competitivas que exportam para o mundo inteiro. Então, este país é uma potência. E ele está caminhando para isso e ele vai chegar nisso. Eu diria que não vai demorar 100 anos para que ele chegue. Muito bem. Eu agora vou passar para o tema específico da nossa conversa, Claro. que é a recuperação judicial. E pergunto, como devemos fazer uma recuperação judicial bem-sucedida? A recuperação é uma lei muito nova, que é um avanço da legislação do Brasil. Antigamente era A falência lei e de concordata. falência e concordata. Esta lei, ela veio com a evolução. De novo, nós temos que citar que eles são muito mais evoluídos do que nós, que veio da lei americana, né? Que justamente já tem esta evolução. E o Brasil pegou uma base desta lei americana, que é a Lei de Recuperação Judicial nos Estados Unidos, e trouxe e aprimorou isso para o Brasil. E a partir de 2005, então, foi uma lei que começou-se a trabalhar essa legislação. Com muitas dificuldades. Advogados que não eram especialistas no tema, hoje já existem inúmeros. Sim. Judiciário que não era especialista no tema. Hoje, aqui em São Paulo, inclusive, existe até uma Câmara Especial, se não estou existe uma Câmara enganado, Especial, que sim. só trata de recuperação judicial. Recuperação judicial, existe sim. Então, existem profissionais que fazem consultoria em reestruturação e por aí vai. Como fazer uma recuperação bem-sucedida? Existe uma pesquisa que foi feita por um escritório aqui em São Paulo e que ele diz o seguinte, que ele pesquisou e que 98% das empresas que entram em recuperação judicial não conseguem sair da recuperação judicial. Elas sucumbem. Então, como você ser os 2% de sucesso numa recuperação judicial? Eu acabei de fazer um case muito, muito importante lá em Goiás, que era uma rede de drogarias, que ela acabou saindo agora, recentemente, saiu em novembro da recuperação judicial, ficou 2 anos, pagou todos os seus credores e hoje já está na curva de crescimento. Então, como fazer essa recuperação? Primeiro passo, a empresa precisa ter crédito. Não existe empresa a ser recuperada sem caixa. E o crédito é um pouco difícil de ser conseguido. Não existe na recuperação, não existe. Então, esse é o grande ponto, que é muito difícil isso acontecer. Para você começar a pensar numa recuperação judicial, primeira coisa, você precisa ter um bom planejamento financeiro com caixa. Então, se o proprietário, o empresário, ele tiver que se desfazer de um bem, se desfaça. Se desfaça. Porque senão vai ser muito difícil ele sair da recuperação judicial. Porque a lei, ela não obriga a dar crédito. Não tem como. Não está escrito na lei, olha, banqueiro, você está obrigado a dar crédito para a empresa em recuperação. E como você vai gerir as suas obrigações? Então, olha só as dificuldades. Você não tem crédito, fornecedor não te dá prazo e você tem que pagar tudo à vista. Claro. Sem caixa, não tem como. Então, primeiro passo, ter caixa. Você precisa ter caixa. Feito isso, segundo passo, reinvente sua empresa. Reinvente, crie austeridade e disciplina. Porque se você entrou na recuperação judicial, algum pecado do passado você cometeu. Claro, é óbvio. Então, reinvente a sua empresa e crie disciplina. Feito isso, você tem torno uma a dizer, grande é o chance momento da dela criatividade. se reinventar, sem dúvida. Ela precisa se reinventar. Feito isso, ela vai ter uma chance enorme de sair bem. Caso contrário, se ela achar que ela vai fazer a mesma coisa e que a recuperação judicial só serve para blindá-la de pedidos de falência, se ela tiver esta visão,
a chance é nula. Né? Ela vai sucumbir, literalmente. Muito bem. Eu tenho umas perguntas a fazer a você, mas eu estou no final do programa. Mas eu não posso deixar de perguntar a você quais as melhorias que devem ser feitas na lei de recuperação judicial em termos práticos voltados à recuperação da empresa. Primordial, alguns pontos. Primeiro passo, o fisco não entrou na recuperação judicial. Ele não entra. Então, olha que interessante. Você entra em recuperação judicial, existe uma blindagem contra pedidos de falência, mas não existe blindagem de bloqueio judicial. Você pode tomar um bloqueio judicial e normalmente a empresa de recuperação judicial, ela tem um passivo fiscal. Sim. Normalmente é assim, né? Porque ela ficou sem crédito, então ela se financiou por não pagar o imposto, não porque ela não quis. É porque ela não tinha crédito, não tinha caixa, ela precisava sobreviver. Então, primeira melhoria na minha ótica. O fisco tem que discutir isso. Você não pode excluir o fisco. Porque senão o que acontece? Você tem uma blindagem contra credores, mas você não tem contra o fisco. Esse é um grande passo que eu acredito que a lei vá se evoluir. Né? Segundo passo, você precisa ter crédito. Precisa se trabalhar melhor o papel da sucessão do novo reestruturador. Nos Estados Unidos isso é muito claro. Nos Estados Unidos, o novo gestor, ele não responde por atos passados. No Brasil, você responde. Então, por isso que fica muito difícil você ter a figura do gestor da recuperação judicial. Então, enquanto não tiver essa blindagem para o novo gestor fazer o trabalho que tem que ser feito, obviamente ele não vai assumir uma companhia que tenha pecados e que ele vá responder com o seu CPF. Então, esta melhoria no gestor da recuperação judicial é muito importante. E atrelado a isso, o fisco, o papel do gestor, crédito. Precisa ter uma blindagem, apesar que já existe hoje, no seu artigo 60, que é a não sucessão, mas ela precisa ter um avanço de melhoria para créditos novos. Porque o investidor, ele não vai querer colocar dinheiro novo se ele tiver responsabilidades passadas. Então, esses temas, do que eu vejo na prática, são os temas principais hoje de uma recuperação judicial. Autoridades constituídas. Está aqui uma sugestão para melhorar a situação da recuperação judicial. Por que não atender, pelo menos, a estas eu não digo nem simulações, estas coerências que foram colocadas aqui no programa pelo doutor Marcelo Camorim. Sabe o que acontece, doutor Marcelo? Eu tenho dito isso muito aqui no programa. As autoridades constituídas, tipo legislativo, vamos colocar aqui, eles não procuram pessoas como o senhor, que tem bastante experiência e que deu agora uma sugestão preciosa para agregar e melhorar, não é, a situação do país. Claro. Não procuro. Parece que eles têm até o prazer de enterrar mais o problema, sepultar aquilo e vivenciar aquela incoerência. Claro. Tá? Então, senhores, vamos ajudar. O Brasil é maravilhoso. E vocês também. Vocês estão trabalhando em prol do Brasil. Atendam essas sugestões que são preciosíssimas. Doutor Marcelo Camorim, eu fico muito grato pelo senhor ter vindo aqui no programa, mas antes eu quero ouvir as suas considerações finais para eu poder encerrar. Claro, o nosso tempo é curto, obviamente o tema é muito gostoso, nós poderíamos muito, estender muito tempo, mas nós temos limitações em televisão, é assim que funciona. Primeiramente, eu quero agradecer que intimamente eu chamo de professor. Muito obrigado. O professor Laércio foi meu professor de Direito Penal. Muito obrigado. Durante muito tempo e eu tenho a oportunidade de novamente sentar à sua mesa e poder passar um pouco do conhecimento, que obviamente que é mínimo frente ao do senhor, obviamente. E eu estou bastante lisonjeado, eu agradeço profundamente a oportunidade de ter aqui o telespectador também escutando os nossos comentários e fazendo as suas críticas, seus elogios. Para isso que serve o debate mesmo. Claro. E eu me sinto profundamente agradecido e com certeza, sempre que o senhor me chamar, eu estarei à disposição para atendê-lo aqui no seu programa
e aos seus telespectadores também, com certeza. Vou chamá-lo sim. Eu quero agradecer muito a sua menção e eu fiquei muito honrado em ser seu professor e conversar em sala de aula, porque eu conversava com os meus alunos, não é? E é uma honra muito grande, viu, Marcelo, ter você aqui. Eu chamo de Marcelo pela intimidade que nós temos nos bancos escolares. Não há dúvida. Não é verdade? Disso. Já faz tempo. Acadêmicos, e então eu até eu fiquei emocionado pelas suas palavras. Muito obrigado. Porque isso é muito bom quando a gente ouve alguém que pelo menos lembrou de alguma coisa de bom que a gente fez. Claro. E eu pretendo continuar fazendo coisas também até melhores. E eu vou contar com você. Por favor, Tá pode bom? contar comigo, estou à disposição. Algum tema específico que a minha experiência possa colaborar com o programa. Muito obrigado. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Direito e Justiça em Foco agradece muito. Muito obrigado.